Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nesta quarta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 20 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 12 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm grande poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Amados e amadas de Deus, Jesus estava subindo para Jerusalém. Jesus toma os 12 à parte durante a caminhada. Quer dizer, é a consciência que Jesus tem de que deve ir formando os 12. É a consciência que Jesus tem de que ele deve ir ensinando os discípulos. E o que Jesus ensina para os discípulos? Jesus ensina para os discípulos aqui sua morte em Jerusalém, o seu destino em Jerusalém. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. É a sua morte em Jerusalém, é o seu sofrimento em Jerusalém. Jesus, amados e amadas de Deus, é o Messias, mas é o Messias servo. É o Messias que deve fazer da sua vida um dom de amor, um dom de serviço pela nossa salvação. E agora se aproxima de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu. Se aproxima, se ajoelha diante de Jesus e faz um pedido. Jesus pergunta para ela: O que tu queres? E ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Amados e amadas de Deus, Jesus disse que o seu destino é um destino de morte, que ele é o Messias que deve fazer da sua vida um dom de amor, um dom de serviço. A mãe dos filhos de Zebedeu quer poder para os seus filhos. Ela quer que seus filhos se sentem um à direita de Jesus, outro à esquerda. Quer dizer que sejam primeiros ministros no reino de Jesus. Talvez aqui emerja a consciência de um messianismo histórico, de um messianismo político, de um messianismo de poder, que poderia estar na cabeça dos discípulos, ou pelo menos de alguns dos discípulos. Pensam o reino de Jesus como um reino de poder, como um reino desse mundo, e ela quer que seus filhos tenham poder no reino de Jesus. E é interessante, amados e amadas de Deus, a pergunta de Jesus:
Primeiro Jesus diz: não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. Quer dizer, o cálice quer dizer o tipo de morte que ele sofreu. E também os discípulos, morreram martirizados. A maioria deles morreu martirizado. Então eles respondem: podemos. E é interessante o que Jesus diz: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Quer dizer, sim, vocês morrerão como eu, também darão a vida por minha causa, mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, cabe a meu Pai conceder, não a mim. Tanto que Jesus dirá: meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. E qual é a atitude então agora dos 10 discípulos? Ficaram irritados com os 2 irmãos. Amados e amadas de Deus, a irritação porque a mãe dos filhos de Zebedeu pede para que os 2 se sentem um à direita ou à esquerda de Jesus, então os outros agora ficam irritados. E ouçamos agora o ensinamento final de Jesus. Vós sabeis que os chefes das nações têm grande poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande deve ser vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate em favor de muitos. Amados e amadas de Deus, Jesus foi o servidor por excelência. Ele veio para servir, para fazer da sua vida um dom de amor, um dom de serviço. O discípulo também deve se colocar no caminho do serviço, deve servir como Jesus. Ele quer ser grande, ele deve servir como Jesus. Este é o caminho do serviço. Que essa palavra de Deus nos ajude nesse dia, nesse tempo forte da Quaresma, a nos colocarmos no caminho do serviço, a percebermos que nós realizamos verdadeiramente a nossa vida quando servimos, quando fazemos da nossa vida um dom de amor, um dom de serviço. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.